Família, ela foi criação de Deus e desde o princípio ele sempre quis abençoar as famílias e esse sempre foi o desejo do coração de Deus. Deus, ao criar a família é criação de Deus, é uma instituição criada pelo Senhor e ele sempre teve esse desejo no seu coração de abençoar as famílias. Então, este desejo, ele, ao trazer essa mensagem para Abraão, e nós temos essa mensagem lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, que diz assim, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, família é algo assim muito importante para o Senhor, e ele deseja abençoar as famílias e deseja abençoar também a sua família. Então, nós vamos meditar nesta noite sobre família, e eu gostaria de ler o texto bíblico que servirá de referência na mensagem desta noite, que está lá em Lucas, capítulo 15. Vamos ler dos versos de 11 ao 32. É um texto que fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Então, diz assim o texto bíblico, né? Está aí na tela, Lucas capítulo 15, de 11 ao 32. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Então, a partir do verso 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Deixa eu colocar aqui meu óculos, irmãos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa o melhor vestido, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamo-nos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho,
tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, gostaria de fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para a meditação neste momento. Ore comigo. Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura bíblica e pedir que o Senhor possa ser conosco nesse momento, orientando, dirigindo, e que o Senhor possa falar aos corações de todos nós. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma história bastante conhecida, é uma parábola contada por Jesus, e ela fala, apesar do texto, o tema, né, dessa parábola ser o filho pródigo, na verdade ali traz então uma relação, né, ou relacionamento familiar, né? Então, o foco nosso ao trabalhar esta parábola do filho pródigo, ela estará então voltada para a questão da família, do relacionamento familiar. No começo, antes de fazer a leitura bíblica, eu havia falado a vocês que existe então esta promessa que Deus trouxe a Abraão de que todas as famílias seriam então benditas, né? Serão benditas todas as famílias da terra, né? É uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Perceba que mesmo após a entrada do pecado no mundo, quando Adão e Eva pecou, Deus não desistiu das famílias. Ele não desistiu da família que ele criou ali no Jardim do Éden. Família, aliás, é uma instituição muito preciosa aos olhos de Deus. E ele vai fazer de tudo para que ele possa, então, trazer novamente esta família de volta ao paraíso onde ela vivia, de onde ela um dia foi expulsa por causa do pecado. Mas Deus, ele ama as famílias, ele ama a sua família e ele quer abençoar as famílias existentes, né? Deus não desistiu das famílias. Então, esse texto que nós acabamos de ler, do filho pródigo, ele retrata ou descreve o cotidiano normal de uma família, né? Então, ali, nós vamos ver que existem atritos, nós vamos ver que existem desavenças, ou mesmo, às vezes, até palavras duras entre aquelas pessoas que convivem naquela família, mas nós não podemos esquecer que nessa mesma família existe também o amor presente, né? Existe também o perdão, existe o afeto, né? Existe carinho, existe também o diálogo. Então, a família do filho pródigo, nós observamos que existe todas essas coisas, né? Coisas que pertencem à família imperfeita. Aliás, esse é o tema da mensagem dessa noite, a família imperfeita, né? Família perfeita, ela existia lá no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecar. Ali nós tínhamos uma família perfeita. Mas a partir do momento que entrou o pecado no mundo, então aí a família, ela se tornou imperfeita. E diante dessa imperfeição, existem então esses atritos, essas desavenças e esses problemas que nós vivemos aí no nosso dia a dia, né? Então, esta parábola do filho pródigo, ela faz parte de um mesmo capítulo. E o capítulo ele se inicia com a parábola da ovelha perdida, depois nós temos a parábola da dracma perdida, e
no finalzinho, então, do capítulo, nós temos a parábola do filho pródigo, que também havia se perdido, né, ou estava perdido, da mesma forma que a ovelha e também a dracma, tá? Então, ela faz parte, então, dessa trilogia de parábolas contadas por Jesus. Todas essas parábolas que estavam sendo contadas por Jesus naquele momento, tinha um motivo e tinha um público. Jesus estava indo. E no capítulo, nos versos, né, 1 e 2 do capítulo 15, nós então vamos ver a quem Jesus estava se dirigindo ao contar estas parábolas. Diz assim o texto bíblico, capítulo 15, verso 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, aqui, nesse verso 1 e 2, nós temos o público a quem Jesus se dirigiu ao contar estas parábolas. E aqui nós temos 4 públicos presentes. O primeiro são os publicanos, que eram os cobradores de impostos da época. Nós temos os pecadores, onde se enquadravam os discípulos de Jesus. Nós temos os fariseus, que eram os religiosos e os seguidores da lei. E, por último, nós tínhamos os escribas, que eram aqueles que escreviam e anotavam todas as informações para posteriormente redigirem leis e textos, né? Então, esses 2 últimos grupos, os fariseus e os escribas, eles murmuravam, dizendo que Jesus recebia e comia com pecadores. E Jesus, conhecendo o coração deles, começou a contar então estas parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e, por último, a do filho pródigo. Então, apesar da parábola do filho pródigo ter esse título e o enfoque central ser voltada para este filho, o filho pródigo, como habitualmente nós ouvimos nas mensagens, a mensagem de hoje nós vamos buscar trazer então um panorama de uma forma mais geral voltada para a família, o que inclui, é claro, o filho pródigo, né? Então Jesus, ao contar essas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo, ele tinha como intenção dizer aos escribas e fariseus que ele havia vindo ao mundo com um objetivo. Qual era esse objetivo? De resgatar o que se havia perdido com a entrada do pecado no mundo. Esse era o objetivo de Jesus ao contar essas palavras, né? Desde o Jardim do Éden, com a entrada do pecado no mundo, isso trouxe perdição ao homem, condenação eterna. E Jesus estava ali para resgatar estas pessoas que estavam perdidas no pecado. Mas para que esse resgate fosse possível, era necessário que a pessoa se reconheça pecador e indigno da graça do Senhor. Ou seja, né, a pessoa precisa saber ou sentir que ela realmente está perdida, que ela realmente está condenada à morte eterna e que ela carece da graça de Deus. Então, esta é uma realidade que, para que Jesus possa resgatar o homem do pecado e salvá-lo,
é necessário, então, que haja então, esse reconhecimento de que eu sou pecador, que eu sou indigno e que eu careço da graça de Deus sobre a minha vida. E nesses 4 grupos que compunham este momento em que Jesus estava contando essa parábola, o grupo dos pecadores, o qual se encontravam os discípulos de Jesus, e que eu também me enquadro, né? Pecador, era o grupo que tinha condições de alcançar esta graça de Deus. Por quê? Porque era o grupo que se reconhecia pecador, indigno e carente da graça de Deus, né? Ao comentarmos sobre isso, nos vem à mente aquela oração do publicano, pecador, onde ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A partir desse momento do reconhecimento de que eu sou pecador, de que eu sou indigno e que careço da graça de Deus, Deus ele atenta com o seu olhar para a nossa vida e aí sim é possível ele nos resgatar do pecado e transformar a nossa vida. E aqui nós temos uma primeira verdade que eu quero resgatar ou trazer, né, do texto bíblico nesta noite, que é que a família ela é composta de pecadores. A família é composta de pecadores. O único perfeito é Jesus. O único perfeito é Jesus. Somente Jesus tem o poder de restaurar e de resgatar as pessoas que se reconhecem pecadoras. No verso 10 de Lucas, capítulo 15, verso 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no verso 18 e 19, o filho pródigo, ele cai em si, é o que diz o texto bíblico, ele cai em si e também se reconhece pecador e indigno. Então, aqui nós observamos que o filho pródigo, ele então, a partir desse momento, ele abre as portas para que a graça de Deus possa ser manifesta na sua vida. Lucas capítulo 15, verso 18 e 19, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Olha só o que, quando ele cai em si, a oração que ele então faz no seu íntimo. Pai, pequei, não sou digno. Ele, neste momento, o filho pródigo, ele abre as portas para a graça de Deus na sua vida. Ele abre as portas para que o Senhor possa operar e agir e resgatar ele daquela situação. Ao reconhecer que ele é um pecador e que ele é indigno e que carece da graça de Deus sobre a sua vida. Então, aqui nós temos essa verdade de que a família, mesmo sendo imperfeita e composta de pecadores, ela tem um alvo. Que alvo? Jesus, que é perfeito. Mas, irmão Fábio, como que uma família que é imperfeita e pecadora,
caminha em direção a Jesus, que é perfeito. Então, Jesus é o alvo, e a palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus diz, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós vamos conseguir ser perfeitos nessa vida? Não, não vamos conseguir. Mas esse é o alvo. Jesus é o nosso alvo. Ele é perfeito. Nós devemos caminhar nessa direção. Esse é o desafio da vida cristã. Né? E esse é o desafio da família. Né? A família, ela é imperfeita, existem muitos problemas, mas a família, ela precisa caminhar em direção à perfeição, que é o próprio Jesus. Jesus ele nos possibilita e nos ajuda nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. E Jesus sabe das nossas fraquezas. Então, ele nos ajuda e nos apoia para que possamos, então, caminhar em direção à sua perfeição. Em João, capítulo 8, verso 7, diz assim, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Esse é um texto que fala quando a mulher adúltera está colocada, cercada de pessoas com pedras na mão, querendo apedrejá-la. Né? Aqui nós temos uma visão de pessoas pecadoras querendo condenar um outro pecador. Né? Então, o que é importante é termos consciência de que, se existe alguém que precisa ou que tem poder de condenar alguém, é o próprio Jesus. Né? A família, a partir do momento que ela se reconhece como composta de pecadores, você automaticamente diminui o número de atritos, porque eu vou reconhecer que eu também sou falho e que eu posso magoar alguém e que também posso ser magoado. Então, a família, ela é composta de pecadores. E é importante nós reconhecermos isto. Jesus ele estava cercado por 4 grupos de pessoas, né? Mas somente o grupo de pecadores é que tinham as portas abertas para comporem a família de Jesus. É o reconhecimento de que nós somos pecadores, e a família ela é imperfeita e também composta de pecadores, ela então é possível abrir as portas para a graça de Deus. Né? Então, aos publicanos era necessário se reconhecer pecador e para que assim eles pudessem ser resgatados por Deus. Né? E como exemplo, nós temos Zaqueu, que era um publicano. Né? Está lá em Lucas capítulo 19. A graça de Deus é sobre todos. Né? Aos fariseus e escribas também era necessário que eles se reconhecessem pecadores para fazerem parte da família de Deus. Né? Foi o que Jesus disse ao fariseu Nicodemos. Disse a ele, necessário vos é nascer de novo. Está lá em João capítulo 3, verso 7. Então, esse nascer de novo é reconhecer-se pecador diante de Deus. A partir daí, Deus começa a operar e manifestar a sua graça. Morre-se para uma vida de pecado e revive-se para a glória de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Morrer para o pecado e, com a graça de Deus, você então revive
para a glória dele, né? Isso é possível através do perdão do Senhor. O perdão de Jesus é que nos traz esta nova vida em Cristo. Então a família, ela é composta de pecadores. E a partir do momento que se reconhece isso neste ambiente familiar, você se torna mais acessível, menos agressivo. Porque da mesma forma que aquela pessoa errou comigo, eu também erro com as pessoas. Porque ela é pecadora, mas eu também sou. E todos nós carecemos da graça de Deus. E aqui, se o perdão de Jesus é que nos traz então uma nova vida em Cristo, nós entramos na segunda verdade que o texto bíblico nos traz, que é o quê? O perdão, ele deve fazer parte do convívio familiar. E nós temos esta verdade nesta família do filho pródigo, né? O pai do filho pródigo, ele ficou triste, ficou magoado com a atitude do seu filho. Machucou. O texto bíblico não fala, mas com certeza ele ficou muito triste com a atitude do filho. Ele abandonou o pai, ele abandonou as tarefas que ele tinha, abandonou o seu irmão, que talvez ele ajudasse ali no dia a dia da fazenda, né? E ele desperdiçou tudo que o pai havia dado a ele. Então, se você olhar para uma situação dessa, você vai dizer que ele foi egoísta. E realmente foi, né? E aos olhos de muitos, ele não merece ou não merecia perdão. A atitude do irmão dele foi nessa direção. Mas a atitude do pai não, né? Então, para Jesus, o perdão ele precisa existir no ambiente da família. Por quê? Porque a família é composta de pessoas imperfeitas, pecadoras. E o perdão, ele é que vai manter todos unidos, né? Eu já magoei pessoas da família e também já fui magoado. Mas o perdão, ele é maior que tudo isso. Jesus também foi magoado. Foi magoado por Pedro, para citar apenas um exemplo. Foi negado por 3 vezes. Mas o perdão resolveu tudo e a comunhão foi restabelecida. O perdão, ele tem esse poder. O perdão verdadeiro faz o amor brotar novamente. Por isso Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Jesus sabia que a mágoa, a tristeza, o rancor, ele é resolvido através do perdão. Está lá em João capítulo 21. Então, perdão e amor caminham juntos no seio familiar. Devem caminhar juntos no seio familiar. Eu perdoo porque amo. E eu amo e por isso perdoo. Esta é uma realidade que deve fazer parte das famílias. Amor, perdão. É assim que a graça de Deus, ela se manifesta. O pai do filho pródigo, ao vê-lo retornando ao longe, lá no verso 20, ele ficou feliz. E quando chegou perto, o pai o abraçou e o perdoou. É interessante, conforme o texto bíblico narra, que o pai, ele não responde nada para o filho. O filho pede perdão, ele
diz, aquela oração que ele tinha dito para si, né? Ele diz ao pai. Mas o pai não responde com palavras. O pai vai responder com atitudes que demonstram o perdão. Interessante. Atitudes, em muitas ocasiões, são mais importantes do que palavras. Não que as palavras não sejam importantes. Elas são e muito. Mas as atitudes, em muitos momentos, falam mais do que 1000 palavras. É interessante que aqui o pai demonstrou o seu amor e perdão ao filho com atitudes, né? Então, é importante dizer ao cônjuge, eu te amo? Sim, é importante. São palavras importantes no ambiente da família, na relação conjugal, né? Mas, quando você dá flores para ela, ela vai entender que você está dizendo que a ama também. Então, atitudes, elas são importantes da mesma forma que as palavras, mas elas vão expressar também este perdão. O pai recebe o filho com um abraço, um beijo. E depois passa pelo cuidado físico, vestindo com o melhor vestido, colocando as alparcas nos seus pés e devolve a ele a honra e a dignidade. Perdida, colocando um anel na sua mão. Então, depois ele passa pelo cuidado alimentar e, por último, traz de volta a alegria de viver novamente, né? Ao dizer lá no verso 23, comamos e alegramos. Então, cada ato do pai para com o filho é uma demonstração de perdão e de amor ao filho. Então, o perdão, ele tem essa capacidade de trazer alegria novamente à família. O perdão, ele pode restaurar uma comunhão perdida. O perdão, ele pode reviver relacionamentos que estavam mortos. O perdão, ele pode restabelecer ou recuperar diálogos inexistentes na família por anos. Então, nesse segundo verdade que o texto bíblico nos traz, é que o perdão e o amor, eles devem então compor esse ambiente familiar cotidianamente. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos deitar. Todos precisam estar imbuídos desse sentimento de perdão e de amor, porque só assim é possível essa convivência neste ambiente aonde habita pessoas imperfeitas que caminham em direção à graça de Deus. E ao falar em diálogo familiar, nós entramos no terceiro ponto, ou na terceira verdade que o texto bíblico nos traz, que é o diálogo familiar, ele precisa existir permanentemente. O diálogo familiar, ele precisa e deve existir de forma permanente. O irmão mais velho do filho pródigo, ele ficou indignado com aquela situação. Ele chegou do trabalho, olhou, viu aquelas festas, todo mundo dançando e se alegrando e comendo. Ele perguntou o que era aquilo. Disseram para ele que era o irmão dele que tinha voltado e que o pai estava dando uma festa. E ele ficou indignado. Ficou enciumado. E ao chegar em casa e ver tudo aquilo, né, está lá no verso 28, ele se recusou a participar. Ali estava implantado um atrito familiar. Mas o pai, né, vendo aquela situação, ele viu que era necessário restaurar a harmonia na família novamente.
E nesse momento, o pai, então, ele dialoga com o filho mais velho, justificando a festa e a comemoração pelo retorno do seu irmão. Então, os atritos familiares, eles existem em qualquer família. Por mais que você diga, a minha família é perfeita, não existe problema nenhum. É meio impossível isso, porque todos nós somos pecadores e vamos errar em algum momento, né? Então, seja atrito entre marido e mulher, né? Atrito entre irmãos, ou entre pai e filhos, né? Ou entre genro e nora. Então, o ambiente familiar vão haver problemas, atritos. No entanto, eles precisam ser tratados. Como? Através do diálogo. Através do diálogo. Mas eu já tentei, irmão Fábio, já tentei dialogar, ele não cede, né? Na última quinta-feira nós tivemos a palestra com o Dr. Marcimedes e teve uma pergunta nesse sentido, né? Que existia um problema familiar e que a pessoa já há algum tempo não conversava com ninguém e a pessoa queria saber o que ela fazia, o que eu posso fazer. E a orientação do Dr. Marcimedes foi que esta pessoa que não quer dialogar mais, ela levantou um muro. E quando acontece isso, a nossa atitude ou a nossa reação é o quê? Bom, se ele não quer conversar, então eu também não quero, não vou conversar também. Então, a tendência nossa é levantar outro muro. Então ele disse para ela, se ele levantou o muro dele, mantenha você o caminho aberto. Então teve uma reunião familiar? Convida ele. Está tendo algum acontecimento? Convida ele. Ele pode rejeitar todos? Não tem problema, mas o caminho está aberto, o diálogo está aberto. A hora que ele resolver, o caminho está aberto. Interessante que o diálogo ele precisa ser nutrido no ambiente familiar. Então, o diálogo ele é benéfico no ambiente familiar. E é através do diálogo, então, que os pais podem orientar os filhos nas suas decisões. É através do diálogo que os filhos podem abrir-se com os pais e contarem as suas alegrias, as suas tristezas. É através do diálogo que os irmãos podem construir relacionamentos fortes e duradouros para a vida. No Jardim do Éden, o diálogo era algo muito precioso. E sempre na viração do dia, que diz o texto bíblico, Adão e Eva, eles tinham um encontro com Deus para dialogar, para contar o que aconteceu no dia. Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E Deus ouvia com alegria tudo aquilo. Era um momento de comunhão mais aguardado, tanto por Deus como pela família. Diálogo. Satanás, ele tem tentado, em todos os tempos, destruir a família, destruir tudo, o diálogo familiar. Mas eu acredito que nos últimos tempos, talvez, ele está agindo com mais força na destruição do diálogo familiar. Então, a tecnologia que nós temos hoje em dia, ela é muito boa, ela é ótima. Aliás, esse culto está sendo permitido pela tecnologia. Mas, por outro lado, ele tem afastado pessoas no ambiente familiar. Ele tem levantado muros no diálogo familiar. Cada um fica no seu cantinho com o seu smartphone e não quer ser incomodado.
Então é preciso buscar equilíbrio. O Dr. Marcimedes também falou nisso. É preciso buscar equilíbrio para não atrapalhar a convivência familiar. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, ele nos fala da importância do diálogo no ambiente familiar, aonde o principal que deve ser nutrido é exatamente a palavra de Deus. Então diz assim o texto bíblico: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Falarás. Diálogo familiar. É assim que se constroem famílias fortes, onde se fala da palavra de Deus, onde a palavra de Deus tem a centralidade. Diálogo permanente na construção de relacionamento saudável. Né? Então, o diálogo ele é de suma importância no ambiente familiar. E os pais precisam estar sempre abertos, principalmente aqueles que têm filhos, adolescentes ou crianças ainda, para poderem orientarem ele nos caminhos do Senhor. Essa semana, eu sou professor de uma escola pública e teve uma live voltada com o tema, voltada para os adolescentes, com o tema gravidez na adolescência. E reuniram lá alguns professores para trazer as informações aos alunos. Eu entrei na live e já logo no início da live teve um palestrante que já falou para eles, sobre a diferença entre sexo e sexualidade. Que sexo é biológico, nós nascemos com ele, mas a sexualidade, ela é opcional. Você escolhe o que você quer ser. Então, naquele momento, eu vi o caminho que iria se direcionar à live e eu saí. Mas os adolescentes estão ouvindo isso na escola. Então, pai e mãe, você precisa se atentar para as atividades que seu filho está recebendo, para poder orientá-lo da forma correta, da forma bíblica. Porque Satanás, ele tem destruído as famílias com essas mentiras. Né? E é através do diálogo que é possível isso. Né? Esse texto de Deuteronômio fala isso. Ele é muito claro. Né? Então, caminhando para um encerramento, eu quero dizer que Deus, ele não criou famílias imperfeitas. Não criou. Deus criou tudo perfeito. Tudo. O Senhor criou todas as coisas perfeitas, inclusive a família. Mas o pecado, ele trouxe, então, a imperfeição para as famílias, seja a minha, seja a sua. E esta imperfeição, ela precisa ser reconhecida e ela precisa, então, reconhecer de que ela é composta de pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, e que precisam do perdão e do amor para nutrir o relacionamento. E por último, precisa do diálogo. Não vamos construir muros, vamos manter o caminho aberto para que o diálogo possa fluir. O alvo de Deus para a família é a busca da perfeição. Esse alvo continua. Por quê? Porque o nosso alvo é Jesus. Ele é perfeito. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso objetivo.
Então a paz, ela pode habitar na sua família. Eu tenho paz na minha família. Minha família é bênção de Deus. Ela não é perfeita, mas nós caminhamos diariamente rumo à perfeição, que é o próprio Jesus. E a cada dia nós olhamos para trás e vemos que Deus tem honrado a sua palavra. Isso é bênção, isso é maravilha. E você pode também desfrutar disso na sua família. Então, o perdão, ele pode ser nutrido. O diálogo, ele pode ser preservado e restaurado na sua família. Mas para tudo isso, Jesus precisa fazer parte da família. Então o que resta? Resta você convidar Jesus para fazer parte cotidianamente da sua família. Assim eu tenho certeza que você vai poder desfrutar das bênçãos que Deus tem para as famílias.